terceiro ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E aí, pessoal, me contem como foi a Páscoa de vocês. Foi legal? Foi tranquila? Não foi? Me contem aí nos comentários que a tia Carol quer saber. Estou com saudades. Então, vamos começar o nosso dia? Hoje é terça-feira, dia 14 de abril, dia da nossa aula de... Quem me responde? De geografia, muito bem. Então, para iniciar o nosso dia, pegue o seu caderno que nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Vamos lá. Correção da nossa atividade do dia 7 de abril. Questão número 1. Quais atividades econômicas podemos encontrar no campo? E aí, o que vocês escreveram? Aqui, tia Carol escreveu o seguinte. Podemos ter criador de animais, pescador, lavrador, fazendeiro, vaqueiro. Aqui nós temos várias outras profissões que podem ter também. A tia Carol colocou algumas opções para vocês fazerem a correção, tá bom? Se o de vocês estiver correto, não precisa arrumar, mas quem não colocou a resposta certa, pegue a sua borracha bem rapidinho. Questão número 2. Quais atividades econômicas podemos encontrar na cidade? E aí, o que vocês colocaram? Aqui a tia Carol colocou comerciantes, professores, mecânicos e médicos. Claro que nós temos várias outras profissões, então vocês podem colocar as outras profissões também. Questão número 3. O que significa extrativismo? Esse aqui nós tínhamos a resposta tanto no livro quanto na última aula que a tia Carol colocou para vocês, não é? Então, significa a atividade que extrai da natureza qualquer produto que possa ser cultivado para fins comerciais ou industriais, ok? Questão número 4. O que significa pecuária? Pecuária significa uma atividade que trata de todos os aspectos da criação de animais, ok? Vamos lá na questão 5. O que significa agricultura? Significa uma atividade que tem o objetivo cultivar o solo para produzir vegetais que possam ser úteis ao homem ou para a criação de animais, ou pode ser usado também na lavoura. Questão número 6. No Brasil, temos algumas festas que fazem parte da nossa cultura. Dê 3 exemplos dessas festas. Então, pessoal, aqui a tia Carol colocou algumas festas que são comuns nas cidades ou então nas religiões. Então, vocês podem colocar a que vocês acharem melhor, tá bom? Aqui tem Carnaval, Festa de São João, Festa do Divino e Festa da Cerejeira. A Festa da Cerejeira, a gente tinha um exemplo lá no livro, não é verdade? Questão 7. Vimos que a arte é uma forma de manifestação cultural. Dê 3 exemplos dessas manifestações. Aqui vocês poderiam ter colocado várias coisas. Aqui a tia Carol colocou o seguinte, que a dança é um tipo de manifestação cultural, desenhos ou pinturas também, músicas e artesanato também entram na manifestação cultural. Aqui vocês podem colocar os exemplos bem explicadinhos ou podem colocar mais simples desse jeito, tá bom? E aí, vocês acharam essa atividade fácil ou difícil? Agora que já corrigimos a nossa atividade, pegue o seu livro de geografia lá na página 51, que nós vamos finalizar a unidade 2. Vamos lá, página 51. Aqui vamos fazer uma revisão bem rápida de tudo que nós aprendemos na unidade 2. Vamos lá, na bolinha amarela. Aqui fala o seguinte, que as atividades econômicas, elas formam e transformam a paisagem. Aqui, nós vimos um exemplo desse, lá na parte que a gente viu sobre a foto da 25 de março, que a atividade econômica, ela enche a rua, e se ela não tiver nada, a rua fica vazia, não é verdade? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. A bolinha roxa.
As atividades culturais também são responsáveis por marcar as paisagens, que revelam aspectos da cultura das comunidades locais. Então, aqui nós temos, por exemplo, o grafite. Vocês lembram que o grafite é feito ali nos prédios, nos viadutos, nas ruas, nas estações de trem e tal. Então, aqui nós temos um exemplo de demonstração de cultura na nossa comunidade. Aqui na nossa bolinha verde fala o seguinte: cada comunidade tem sua própria cultura, e mesmo sendo diferentes umas das outras, todas as comunidades devem ser respeitadas. E isso é muito importante, pessoal. Devemos respeitar todas as formas de cultura, ok? Bolinha rosa. O mapa mental é uma representação criada a partir das nossas lembranças. Então, o mapa mental, ele serve tanto para a gente lembrar de um lugar que a gente foi, de um lugar que a gente precisa lembrar para ir de novo. Isso daqui também serve para algum conteúdo que a gente está aprendendo. Nós podemos fazer um mapinha mental com, por exemplo, com todas as informações da unidade 2, entendeu? E aqui na última bolinha, fala que a palavra diversidade, ela pode ser usada para descrever as paisagens do lugar onde vivemos. Então, a diversidade é usada para muitas coisas, inclusive no nosso dia a dia, ok? Finalizamos a nossa unidade de número 2. Muito legal! Então, agora, vamos iniciar a unidade 3. Vamos ver o que temos lá. Vamos lá? Unidade 3, página 52. As comunidades tradicionais. Aqui temos algumas crianças. E aí, o que vocês acham que essas crianças estão fazendo? Vamos descobrir? Aqui nessa primeira fotografia, fala que são crianças ribeirinhas esperando o barco para irem à escola, lá no município de Uarini, no estado do Amazonas. Então, aqui, pessoal, as crianças vão para a escola de barco. Não é fácil igual a gente que vai para a escola, às vezes, andando, ou de bicicleta, ou então de carro, não é? Para eles é mais complicado chegar na escola. E aqui na foto de baixo, nós temos uma criança da etnia Caiapó, em uma escola no município de São Félix do Xingu, lá no estado do Pará. Então, aqui nós vemos um índio, não é? Um índio na escola. Que interessante, não é? Vamos lá, próxima página. Aqui na outra página, temos também crianças na escola. E aqui fala que são crianças da comunidade Quilomba do Baú, na sala de aula, lá no município de Araçuai, no estado de Minas Gerais, ok? Aqui no bloquinho, o que eu sei? Pergunta o seguinte: você conhece alguma dessas comunidades representadas nas fotografias? E aí, vocês conhecem? Se sim, escrevam a resposta aí no cantinho do livro. Se não, escrevam também. Também pergunta: que aspectos do modo de vida dessas comunidades tradicionais você conhece? Vocês conhecem, pessoal, algum aspecto da vida deles? Então, aqui nós vemos que são crianças que moram perto de rios, são índios e são comunidades carentes. Vocês conhecem algum aspecto? Se sim, vocês vão comentar para a Tia Carol aqui no vídeo, tá bom? E se não, vocês também comentem. Você encontra com pessoas semelhantes a essas no lugar que você vive? Então, aqui pergunta-se aqui na nossa comunidade, em Sobradinho, a gente vê alguma criança parecida com essas, das fotografias. Vocês acham que sim? Ou vocês acham que não? Respondam aí, por favor. Vamos lá. Página 54, Ideias em Construção. Aqui vamos falar sobre as diferentes comunidades tradicionais brasileiras.
Aí aqui diz o seguinte: como você estudou, as pessoas vivem em municípios e eles são formados por áreas rurais e áreas urbanas. Se lembram disso? Então, nessas áreas, as pessoas podem se organizar em diferentes comunidades. As comunidades apresentam semelhanças e diferenças em seus modos de vida, que podem ser percebidos por aspectos como o tipo de alimento que costumam comer, as festas que celebram, as músicas que ouvem, as danças que realizam e os tipos de trabalhos que as pessoas exercem. E também temos as brincadeiras. E temos muitas outras coisas, mas por enquanto vamos focar nessas aqui. E agora tem uma pergunta. Vamos descobrir. Agora, pense um pouco a respeito disso e responda. No lugar em que você vive, existem muitas comunidades? Essas comunidades são iguais ou são diferentes umas das outras? E aí, pessoal, observem aí o lugar que vocês moram. Aí tem pessoas diferentes? Todas as pessoas da comunidade aí na sua volta. Todas as pessoas são iguais? O que elas têm de diferente? Vocês podem escrever aqui, tá bom? Aqui é uma resposta pessoal, então cada um tem a sua resposta, ok? Agora, quero que você pause o vídeo bem rapidinho para responder. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, já deu tempo de responder, não é verdade? Aí aqui diz o seguinte no final da página. Entre as diversas comunidades que existem em nosso país, há algumas que merecem mais atenção, pois apresentam aspectos culturais peculiares que revelam informações sobre os modos de vida das pessoas que nelas vivem e são chamadas de comunidades tradicionais. As palavras e o texto. Ali, no texto da página anterior, nós vimos a palavra peculiar. É uma palavra diferente, não é? Vamos descobrir o significado? Peculiar significa particular, ou seja, no caso de uma comunidade tradicional, ela representa uma coisa que caracteriza aquele lugar particularmente, ok? Vamos lá. Aqui pergunta o seguinte: você e sua família fazem parte de algum tipo de comunidade tradicional? E aí, vocês acham que sim ou acham que não? Aí aqui pede para você conversar com seus colegas sobre isso. Então, vocês vão conversar com os pais de vocês, ok? Perguntem para eles se vocês fazem parte de algum tipo de comunidade tradicional, tá bom? Vamos lá. Nesta unidade, iremos conhecer algumas comunidades tradicionais. Ou seja, vamos conhecer em primeiro lugar os indígenas, ok? Vamos lá. Os indígenas vivem em sua maioria em áreas rurais, afastados dos grandes centros urbanos. Mas também tem aqueles grupos que vivem em áreas urbanas, estudam e trabalham em cidades. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher indígena que se formou na faculdade, ok? Vamos ver? O nome dela é Laura Feliciana Paulo. Ela foi a primeira estudante indígena formada em medicina na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Então, aqui, pessoal, nós temos uma indígena que se tornou médica. Então, ela se formou na faculdade, por exemplo. Ela vivia num centro rural ou num centro urbano? No centro urbano, não é verdade? Então, não são todos os índios que vivem na área rural, não. Temos vários índios que também vêm para a cidade, que trabalham, que gostam de estudar, vão para a faculdade, se formam e depois vão trabalhando na profissão que eles escolheram, certo? Vamos lá. Página 56. Vamos conhecer os quilombolas, ok? Os quilombolas, em sua maioria, vivem em áreas rurais e suas atividades de sustento costumam estar relacionadas com a agricultura. Eles têm pequenas roças, ok?
E eles trabalham com extração vegetal, com a criação de pequenos animais. Mas apesar da maioria dos quilombos estarem localizados em áreas rurais, existem também comunidades quilombolas em áreas urbanas. Vocês sabiam disso? Aqui nós temos a foto de uma reunião de pessoas em uma comunidade quilomba, no município de Cabo Frio, lá no estado do Rio de Janeiro, ok? Então, aqui nós temos um grupo que mora na área urbana. Agora, nós vamos conhecer os ribeirinhos. Eles são aqueles que vivem próximos aos rios. E suas atividades, como principal atividade, eles têm a pesca artesanal. E eles também cultivam pequenas roças e realizam o extrativismo vegetal, ok? Aqui nós temos uma imagem deles, não é? Temos pessoas numa casa de madeira feita de estacas ao longo do rio Amazonas. Então, aí nós temos crianças brincando aí às margens do rio e eles são chamados de ribeirinhos. Agora, vamos lá na página 57, construindo conhecimentos. As comunidades tradicionais no Brasil. Como vimos, as comunidades tradicionais possuem um modo de vida próprio, que pode ser observado pela maneira como constroem as moradias deles, pelos hábitos alimentares ou pelas suas atividades de trabalho ou de lazer. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas comunidades? Vamos conhecer primeiro um pouquinho mais sobre os quilombolas, ok? Vamos lá. As comunidades quilombolas são formadas por descendentes de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil, lá atrás, no período colonial, vocês se lembram? No passado, as áreas ocupadas por essas comunidades abrigavam vários africanos que lutavam por sua liberdade. Eles resistiam àquele processo da escravização, então eles eram acolhidos nesses locais. Os locais escolhidos para a formação dos quilombos eram de difícil acesso e também eram bem afastados das cidades e das fazendas. Justamente para os fazendeiros não encontrarem eles, porque eles fugiam, não é verdade? Entre os maiores quilombos do Brasil está o Quilombo dos Palmares. Olha só, uma foto que nós temos sobre o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, lá na União dos Palmares, em Alagoas. Aqui nós temos uma foto que registra como eram feitos os quilombos, não é? Página 58. Nesses locais, os africanos podiam exercer em liberdade as atividades que estavam acostumados. Lá, eles podiam realizar suas atividades que foram ensinadas pelos seus familiares lá atrás na cidade de origem, e assim eles preservavam a tradição de família. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam pela garantia de permanência em suas terras. Eles também reivindicam a infraestrutura, como, por exemplo, o fornecimento de água, o tratamento de esgoto, atendimento médico e melhoria no acesso às escolas, porque lá eles têm todas as necessidades que as pessoas de uma cidade também têm. Então, eles precisam de água, precisam de médicos, precisam de escolas, assim como todos nós, ok? Aqui nós temos foto de alunos estudando. Aqui fala na legenda que são alunos na sala de aula da escola primária na comunidade Calunga, de Vão de Almas. Fica em um sítio histórico que abriga o patrimônio cultural Calunga na Chapada dos Veadeiros, que fica na cidade de Cavalcante, aqui no Goiás, bem pertinho da gente. Ok? Aí na página 58, temos uma questãozinha para responder. Quem são as pessoas que compõem as comunidades quilombas? Aí eu quero que vocês respondam bem rapidinho, pode dar uma pausa no vídeo. E lá na página 59 tem outra questãozinha.
Que locais eram escolhidos para formar um quilombo durante o período colonial brasileiro? Nós acabamos de ler sobre isso. Então, voltem lá para achar essas informações, tá bom? Respondam bem rapidinho. Pessoal, como uma atividade para vocês fazerem com mais tempo, temos lá na página 62, na parte mapeando. Para se localizar onde vivem, alguns povos indígenas elaboravam representações como mapas mentais. Essas representações ajudam na localização e servem como documento para conhecerem os limites das suas terras e também os dos recursos naturais que existem por ali. O mapa mental a seguir foi elaborado por indígenas e nele são identificados os principais meios de transportes, elementos da natureza e as moradias do local. Olha que interessante! E aqui na página 63, pede o seguinte: observe o mapa e responda. Quais são os principais elementos destacados no mapa? Então, vocês vão lá, vão observar e responder. Quais são as principais vias de deslocamento que existem no mapa? Também observação, tá bom? De que forma são representadas as principais vias de deslocamento? E por último, e como são representados os meios de transporte? Então, aqui, vocês vão fazer toda essa observação do mapa e vão responder, tá bom? Pode fazer essa atividade com bastante calma, que a gente vai corrigir somente na semana que vem, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima, um beijo!